Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Dia que começa agitado aí nos bastidores do Vasco da Gama, neste exato momento, mais uma audiência pública referente ao potencial construtivo de São Januário está sendo realizada lá na Barra da Tijuca. Vamos falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Flamengo, porque o nosso treinador, o Álvaro Pacheco, simplesmente veio com duas mudanças ontem no time titular do Vasco da Gama, e a gente vai falar aqui sobre a questão envolvendo reforços, principalmente essa situação aí do Felipe Coutinho, e vamos abordar também a situação na política do Vasco, porque a gente tem aí conselheiros cobrando Pedrinho com relação à situação da abertura do contrato, com relação à situação envolvendo o balanço patrimonial, a diretoria aí administrativa do Jorge Salgado, que vai passar por investigação, e a gente tem situações aí no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai atualizar tudo aqui para vocês, como que está a situação do Vasco nesse momento. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude para que a gente possa ter voz ativa contra esse pessoal que faz mal ao Vasco da Gama. Vamos começar falando aqui sobre a reunião que está acontecendo nesse exato momento aqui na Barra da Tijuca com relação à situação envolvendo o potencial construtivo de São Januário. Pessoal, essa reunião é muito importante, está acontecendo agora lá na Barra da Tijuca, para a gente poder finalmente receber a situação do potencial construtivo. Essa reunião aí que está contando aí com o Pedrinho, hoje, alguns vereadores aqui do Rio de Janeiro. Após essa reunião, a gente vai ter mais uma, que vai acontecer em São Januário, e depois a gente vai ter duas votações na Câmara dos Vereadores para que a gente possa ter finalmente essa PL aí, o projeto-lei, sendo sancionada aí em lei para que a gente possa ter o nosso potencial construtivo. A Redditor já aparece aí como interessada para poder fazer a compra aí, 500 milhões aí de reais, né, o potencial construtivo, e a obra do estádio vai sair até dezembro, graças a Deus. Bom, agora a gente fala aí sobre a situação envolvendo o departamento de futebol do Vasco da Gama, porque ontem o Álvaro Pacheco teve um encontro com o Pedrinho, né, e o diretor executivo, o Pedro Martins, né, para traçar a metodologia de trabalho aí para o restante do ano, e a gente vai ter novidades aí no time do Vasco. O Vasco contra o Flamengo, né, vai jogar com três zagueiros. Isso mesmo, João Vitor escalado ali do lado do Maicon e do Léo Pelé, e o Puma ganhando uma nova oportunidade no time titular do Vasco da Gama. Então, muitas modificações aí para o jogo contra a equipe do Flamengo. Bom, sobre a situação aqui envolvendo reforços, a gente vai passar aqui algumas situações para vocês. Muito me disse com relação a essa situação do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho vai ser, sim, jogador do Vasco da Gama, certo? A gente só aguarda aí a rescisão de contrato do Felipe Coutinho. É um jogador aí que vale muito aí, se gastou muito dinheiro o Aston Villa, e o Aston Villa está fazendo a situação de forma que não venha a perder nada
e o Felipe Coutinho também não. A gente vai ter aí essa rescisão de contrato e o Felipe Coutinho, sem dúvida nenhuma, vai ser efetivamente anunciado como jogador do Vasco da Gama. Ontem saiu uma fake news aí falando de interesse do Flamengo. Mentira, a gente foi atrás dessa informação, certo? A gente conversou aí com pessoas ligadas ao Felipe Coutinho. Mentira, o que houve foi uma proposta do Botafogo, uma proposta aí muito tentadora mesmo, na casa de R$ 1,5 milhão, mas o Coutinho não quis nem abrir negociação. Nessa janela, agora, não houve nada de Flamengo aí com o Felipe Coutinho. Bom, o seguinte, a gente também fala aqui sobre a situação do jogador Souza, tá? A informação que a gente teve ontem foi a seguinte, que se o Vasco quiser o Souza falou que rasga o contrato lá na Turquia e vem jogar no Vasco, tá? O Souza só não será jogador do Vasco se o Vasco não quiser. Eu acho muito difícil do Souza vir. Eu tenho falado muito isso por conta dessa situação envolvendo aí o Edmundo e também porque existem negociações aí avançadas aí com o Gustavo Cuejá, certo? Então, essa é a situação das atualizações envolvendo aí reforços. Bom, agora a gente fala aqui sobre essa guerra aí que está no Conselho Deliberativo do Vasco, porque ontem, né, conselheiros protocolaram um ofício cobrando aí o Pedrinho pelo balanço patrimonial, balanço que deveria ter saído no dia 30 aí de abril. O Pedrinho simplesmente, no dia 29 de maio, ainda não deu uma previsão de quando que vai sair esse balancete. A gente tem que tomar conhecimento, porque existe ali uma dívida de R$ 200 milhões, a qual o Jorge Salgado onerou mais aí, é, e é complicado, a gente tem que saber a situação dessa dívida. Então, a gente ainda aguarda o Pedrinho aí, para que o Pedrinho publique aí o balanço, porque ele está correndo até risco de penalidade. E a situação da abertura do contrato, porque muitos conselheiros do Vasco aí pedindo para o contrato ser aberto, e tem que ser aberto mesmo, gente, certo? A gente, para poder cobrar aí toda a diretoria administrativa do Jorge Salgado, a gente precisa ter simplesmente transparência. A gente tem que saber como aí que o Jorge Salgado fez essa dívida de 200 milhões e a gente tem que saber também, né, o que tem por detrás desse contrato. Não é só a 777 sair do Vasco, é a gente penalizar as pessoas aí que fizeram esse contrato, esse ato criminoso com o Vasco da Gama. Repito aqui, hoje o contrato está suspenso com a 777 Parques, esse contrato está suspenso, então não há por que se falar em confidencialidade. O contrato está suspenso, não tem multa, não tem nada. Então pode ser aberto sim. E outra coisa que a gente fala aqui para vocês é com relação ao processo que está tramitando aqui na Justiça do Rio de Janeiro, porque até segunda-feira a gente deve ter aí o laudo da perícia técnica envolvendo a parte contábil e financeira aí da 777, que deve colocar uma pá de cal nessa relação. A gente tem visto aí jornalistas como Flávio Dias dizendo que o Vasco está trabalhando em conjunto com a 777, chance zero da gente ver a 777 voltando aí para o Vasco da Gama, certo? Vocês podem ter certeza disso. Bom, meus amigos, então essas foram as notícias aí do Vasco da Gama, né? Vai pegar muito fogo e a gente vai ter uma abertura aí de sindicância em cima do Jorge Salgado aí e da diretoria dele. Bom, agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.